Oi, galerinha desbravadora, tudo bem com vocês? Preparados então para a continuação da super especialidade de HQ História em Quadrinhos? Olha só, no vídeo de hoje nós vamos aprender então sobre alguns elementos gráficos. Então nós vamos continuar o requisito número 5, agora explicando então sobre os elementos gráficos de texto. Lembrando que é o seguinte, você precisa dar exemplos a próprio punho, com suas próprias mãos, né, de cada um desses elementos, tá bom? Então, vem comigo! Bom, a primeira coisa de elemento gráfico, então, de texto que a gente pode encontrar numa HQ são o quê? Olha só! Os balões e recordatório. O que é balão e o que é recordatório? Seguinte, o balão, ele é a figura que simboliza o ato da fala do personagem. É dentro dele, então, que se abriga o texto da conversa. O balão, ele tem um rabicho, que é essa pontinha aqui, que aponta, então, para um personagem para indicar, então, para o leitor quem é o personagem que está falando naquele momento. Ou pensando, porque é o seguinte, pessoal, existem diversos tipos de balões. Olha só alguns exemplos de balões. São bastante, né? A gente tem balão de choro, nós temos balão de riso, o balão de fala, balão de pensamento e olha só, muitos outros, para abusar da criatividade. Mas o que seria então o recordatório? O recordatório, ele é um painel sem rabicho. Ele é usado normalmente pelo narrador para tratar de algo que não está visível no quadrinho. Em algumas histórias, o recordatório também ele é usado para apresentar pensamentos dos personagens. Isso acontece, por exemplo, caso o balão de nuvenzinha, né, que ele é o balão de pensamento, ele seja meio que quebre um pouco a harmonia do quadrinho. Então, para não quebrar, né, a harmonia do quadrinho, as pessoas acabam usando também o recordatório para isso. Isso é muito comum nas HQs mais adultas. Então, olha só, como que você pode dar exemplo ao próprio punho desse requisito? Olha só, na minha especialidade, o que eu fiz? Eu desenhei alguns tipos de balões e coloquei o que cada um deles significa. Você também pode fazer o seguinte, você pode desenhar alguns tipos de balões e colocar o que eles significam, ou também pode aproveitar, né, já que você já está fazendo a sua HQ do nosso amiguinho, você pode aproveitar e já colocar, né, os balõezinhos, como a gente fez aqui na nossa HQ do nosso amiguinho quando estávamos fazendo a especialidade de HQ. E o recordatório é a mesma coisa, você pode aproveitar e usar também o recordatório, pode ser na sua HQ do nosso amiguinho ou também na historinha do discípulo, né? Como é o caso dessa folha que a gente colocou aqui, um recordatório na nossa HQ. Então você pode dar exemplos ou já aproveitar e já fazer a parte prática também do requisito 7 que você está fazendo da sua especialidade, você que escolhe. Mas olha só, desbravador, os elementos gráficos de textos, eles não param por aí. Não existe só o balão e o recordatório. Você já ouviu falar em onomatopeia? Olha só, onomatopeia, elas são muito, mas muito usadas nas HQs, que são os barulhos, né? O barulho de chuva, o barulho de porta batendo, são vários barulhos. Assim como o balão, ele indica o som da fala, a onomatopeia, ela é a representação, então, de um som ambiente, que for, então, importante para o desenrolar da sua história em quadrinho. Como a onomatopeia ela não tem rabicho, ela é desenhada bem próxima ao emissor do som. Como, por exemplo, o barulho de porta, toque, 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 vai ficar bem próximo da porta. E, normalmente, a onomatopeia ela vem acompanhada também de algum incremento gráfico às letras, como, por exemplo, olha só, o Jonathan aqui que ele fez, né, a tirinha dele, que é um dos requisitos da especialidade, e você pode ver aqui, olha, o elemento gráfico, a onomatopeia, ó, o barulho, aqui, ó, o barulho da pessoa.
Então você pode observar que elas são bem divertidas, né? E além da onomatopeia, existe também o letreiramento. O que seria isso? Letreiramento. Letreirar constitui então todo o procedimento relativo então ao emprego de letras nas histórias em quadrinhos. Portanto, desbravador, as falas, as narrações, os títulos, os créditos e qualquer outro tipo de texto são os objetos então de trabalho desse segmento. O letreiramento ele pode ser manual ou eletrônico. O eletrônico é o letreiramento que é tratado graficamente. É como se fosse uma extensão da imagem. Esse tratamento ao qual ele se refere, ele faz parte então do vocabulário dos quadrinhos. E os desenhos então das letras e o uso dos quadrinhos, eles são então uma tentativa de representar o som, que é, né, um elemento ausente nos quadrinhos. Nos quadrinhos, elementos como legendas, balões de fala, títulos e efeitos sonoros, eles são explorados graficamente de diversas formas, levando então as palavras a um território mais pictórico, que acaba então rompendo o limite, né, entre as palavras e as figuras. Os efeitos sonoros, por exemplo, eles surgem com frequência nesse tipo de exploração entre as palavras e as figuras, onde muitas vezes as palavras elas são desenhadas, levando então em consideração não só a composição de letras, mas também a ideia de transmitir a sensação do som. Esse tipo de variação no letreiramento dos quadrinhos nos leva a pensar então na origem dos atuais alfabetos escritos. Olha só, quando as palavras elas eram tratadas como símbolos gráficos, como figuras. E a manipulação então do desenho das letras, ela costuma possuir 3 funções. Primeiro, fornecer o clima emocional para a história. Segundo, serve como uma ponte narrativa. E terceiro, traz a sugestão, então, de sonoridade. Então, olha só, quando você pensar em elemento gráfico, então, para sua HQ, você tem que pensar no quê? Balão, recordatório, você tem que lembrar das onomatopeias e, muito importante também, o letreiramento. E, para finalizar, então, os elementos gráficos de textos, nós temos também a tipologia. O que seria isso, tipologia? Nós podemos dizer que o quadrinho ele é um gênero misto, no qual então predomina a tipologia textual narrativa. Além disso, ele apresenta também sequências características de outros tipos textuais, como por exemplo, a argumentação, a injunção e a exposição. A tipografia é um elemento crucial em toda a história em quadrinho. Ela chega a ter, olha só, 50% de importância sobre todo o trabalho, ou seja, ela é muito, muito, muito importante, desbravador. Escrever à mão consome muito tempo, não é? E também é extremamente difícil, a não ser, né, que o trabalho seja feito por um artista experiente. Então, o que é melhor? É bem mais fácil escanear o desenho e inserir o texto graficamente, usando, por exemplo, a fonte Comic Sans, que é muito conhecida pelas HQs. E olha só, desbravador, nunca se esqueça de revisar a parte escrita de sua HQ. Sabe por quê? Olha só, desanima e muito ler uma história em quadrinho cheia de erros de ortografia. Sabe por quê? Passa uma imagem de seu quadrinho, ele está mal feito, mal acabado, mal produzido. E não é isso que você quer, não é? Então, olha só, se você não é um artista em caligrafia, o que você pode fazer para deixar a tipologia do seu texto bem bonitinha, bem feita? Você escaneia o seu desenho e você coloca digitalmente o seu texto. Ou você pode fazer como nós fizemos. Aqui, por exemplo, né, na nossa HQ do nosso amiguinho, nós desenhamos. E aí, no Word mesmo, eu montei os balõezinhos e coloquei o texto dentro dos balõezinhos. Lembrando que aqui você vai precisar ter noção de espaço para não fazer um balão gigante ou muito pequeno, tá bom? Mas você pode fazer assim, porque aí você não precisa ser um artista, né, graficamente em questão de letras, tá bom? Então, vamos revisar quais são os elementos gráficos de texto? Balão, recordatório. Depois nós temos as onomatopeias, o letreiramento
E, por fim, a tipologia. Espero que todos tenham entendido o quão importante eles são, né? Para o seu quadrinho ficar cada vez mais bem feito. E olha só, desbravador, a nossa especialidade, ela não acaba por aqui. É uma especialidade meio longuinha, né? Mas vale muito a pena ter ela. Em breve nós postaremos mais um vídeo para terminar então a última parte do requisito 5 da especialidade para partirmos para a prática, tá bom? Eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Façam sua especialidade, postem nas suas redes sociais, marca a gente do Hora do Clube pra gente poder ver. E é isso, pessoal. Tchau, galerinha!